Depois de uma sequência de vários salmos em que nós víamos o salmista sempre clamando a Deus, pedindo socorro contra os inimigos, agora a gente tem visto uma sequência de salmos de adoração, salmos de louvor, salmos que engrandecem o nome de Deus e falam dos maravilhosos feitos que ele estabeleceu na vida do salmista. Hoje nós vamos ver o Salmo 68 e eu quero ler para você os primeiros 2 versículos. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Ele está dizendo assim, quando Deus age, ninguém pode resisti-lo. Quando Deus se levanta contra os inimigos, eles somem, eles derretem como a cera, eles se dissipam como a fumaça, eles não têm consistência alguma diante do poder de Deus. E quando ele começa então a exaltar, falar do poder de Deus, ele começa a se alegrar. E no versículo 3 ele diz, os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. O resultado de ver o poder de Deus agindo nesse mundo é alegria. Porque o fato é que nós vivemos num mundo pecaminoso, num mundo caído, num mundo onde há muitas tristezas, muitas desgraças, muito sofrimento, mas quando nós vemos a mão de Deus agindo, mesmo nesse mundo perdido aqui, nós vemos que podemos nos encher de alegria, podemos glorificar o nome de Jesus. No versículo 5 ele diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Pai dos órfãos, juiz das viúvas. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo as pessoas desamparadas podem encontrar em Deus solução para todas as suas necessidades. Naquele tempo, as pessoas não tinham nenhum tipo de apoio social do governo. Não existia nenhuma estrutura para que se pudesse cuidar das pessoas mais necessitadas. Ele está dizendo assim, Deus é pai dos órfãos. Até aquele que não tem os próprios pais para cuidar deles, Deus está cuidando deles. É juiz das viúvas. A pessoa mais necessitada, pobre, perdeu seu marido, que naquela época os homens é que tinham o sustento da casa. Mesmo assim, mesmo essas pessoas mais necessitadas podem olhar para Deus e encontrar nele todo o suprimento que necessitam em suas vidas. Versículos 19 e 20 dizem assim, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Deus é quem livra da morte, Deus é quem nos socorre nas nossas angústias, Deus é aquele que leva o nosso fardo, ou seja, alivia a pressão da vida. Quantas vezes você talvez tenha se sentido desanimado, pesado? A vida parece uma coisa enfadonha ou até mesmo angustiante. E o texto está dizendo que Deus é aquele que leva o nosso fardo, Ele é aquele que alivia esse nosso sofrimento, nos traz alegria, nos traz renovo, faz com que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia com a certeza da presença de Deus. E ele termina o texto lá no versículo 34, 35, dizendo, tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Deus está presente na nação de Israel e Deus está em todo o universo. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Quando você passar por lutas, nunca esqueça do tamanho do teu Deus. Nunca se esqueça de que Ele criou todas as coisas. Nunca se esqueça que Ele é um Deus presente, um Deus que ama os seus filhos. Nunca se esqueça que não existe ninguém que possa impedir Deus de agir na tua vida. Por isso a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir, ou seja, ninguém pode impedir os desígnios do Senhor. Que você creia hoje que o Deus que está presente na tua vida é o Deus Todo-Poderoso.